Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos. Neste momento, vamos estar mergulhando nas Escrituras Sagradas, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo, para edificação da nossa fé, para crescimento espiritual e edificação da nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar aqui, os amados irmãos, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo de número 3, ao verso de número 16, e depois vamos dar início aqui na minha versão bíblica no capítulo de número 4 até ao versículo de número 11. Iniciamos a leitura aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 16, e depois vamos dando continuidade em Mateus capítulo 4 até o verso 11. Amém, meus irmãos? Então vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Mateus capítulo 3, verso 16, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Até aqui. Depois vamos dando continuidade no restante do texto. Glória ao Senhor Jesus. Querido Deus, Pai da eternidade, Deus de poder, Deus de grandeza, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra da forma que ela é, Senhor, da forma que o Senhor tem nos dado nesta noite. Que o Senhor venha nos conduzir, edifica a nossa fé, nos estrutura na Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, é o que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, como nós lemos aqui, no capítulo de número 3, do verso de número 16, vai narrar acerca do batismo de Jesus. Jesus foi batizado pelo seu primo, João Batista. Creio que alguns conhecem a narrativa da história. E Jesus sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que quando ele desce as águas, sendo batizado, saiu logo da água. E eis que ele se abriram os céus. Quando Jesus é batizado e ao sair da água, após o batismo, veio sobre ele, se abriu o céu e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito de Deus sendo como pomba vindo sobre ele. No verso 17 diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória ao Senhor Jesus. Então o texto narra que Jesus foi batizado, ele desceu as águas, e quem batizou o Senhor Jesus Cristo foi o seu primo João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Cristo. E as pregações que João Batista fazia era
confronto totalmente do pecado. E João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Então ele dizia que ele batizava com água, o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então ele anunciava o batismo do arrependimento. Primeiro passo. Jesus não necessitava de se arrepender de pecado algum, pois ele mesmo não tinha pecado. Mas ele desceu às águas para que se cumprisse a justiça de Deus. Porque isso para Deus era justo a ser feito. Para Deus era justo que Jesus descesse às águas, mesmo sem pecado, mesmo quando João Batista pregoava o batismo do arrependimento. Mas Deus achou justo Jesus descer às águas para que se cumprisse a justiça de Deus. Ponto. Jesus não tinha pecado, mesmo assim ele desceu às águas. João Batista pregava o batismo do arrependimento para todos aqueles que se arrependessem e descessem às águas. O que nós compreendemos com isso? O batismo das águas, ele é importante na vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Mas como nós estamos aqui entendendo é que para que essa pessoa venha descer as águas, para que essa pessoa ela venha ser batizar, é necessário que ela se arrependa dos seus pecados. E o que é arrepender dos seus pecados? É dar meia volta. Você está indo em uma direção e você se arrepende de estar indo naquele caminho. E quando você se arrepende, você quer voltar daquele caminho. Você não quer prosseguir mais aquele caminho. Você se arrepende de estar indo aquele caminho. E quando você se arrepende, você dá meia volta. Você deixa, você abandona aquele caminho. Então, arrepender-se é abandonar o caminho que você trilhou até aquele momento. Arrepender-se é abandonar o estilo de vida que você viveu até aquele momento. Até o momento que você se arrependeu. E aí você faz o quê? Você volta. Você abandona. Você deixa. Arrepender é deixar algumas práticas. Arrepender é deixar de praticar algumas ações que, na luz da palavra, nos orienta a abandonar. Por exemplo, a Bíblia diz, num livro de 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, vamos estar aqui confirmando para ver se é isso. 1 Coríntios, capítulo de número 6, vamos ver se é. 1 Coríntios 6, exatamente, 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui existe uma pequena lista de algumas práticas que nós, quando estamos sem Jesus, praticamos. Roubamos, somos injustos, somos devassos, somos idólatras, somos adúlteros, muitos são afeminados, outros sodomitas, ladrões, outros avarentos, outros bêbados, outros maldizentes,
não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é uma pequena lista. No livro de Gálatas 5,19, vai falar sobre as obras da carne. A pessoa que ela está sem Jesus Cristo, ela anda na carne. A pessoa que não teve um encontro com Jesus e com o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo de Deus, ela anda na carne. Ela não consegue vencer a tentação da carne, pois ela não tem o Espírito de Deus. Diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Aqui, neste capítulo de Gálatas 5, está falando mais algumas listas que aqueles que estão sem Jesus praticam. Prostituição. Praticam prostituição, praticam a impureza, praticam a lascívia, praticam a idolatria, praticam a feitiçaria, praticam a inimizade, praticam as porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices e glutonarias. Então, João Batista pregou o batismo do arrependimento. Então, todo aquele que desce as águas, que venha descer as águas, é necessário que ele se arrependa, dessas práticas. Por que ele deve se arrepender dessas práticas? Primeiro, o batismo simboliza arrependimento. O velho homem, ele tem que morrer. E não só morrer, ele tem que ser sepultado. Para que o mau cheiro do velho homem não fique chegando até as narinas de Deus. Tem muita gente que morreu o velho homem após descer as águas, mas não sepultou este velho homem. O mau cheiro do velho homem ainda continua subindo às narinas de Deus. Então, quando o ser humano ele desce as águas, ele primeiramente, antes de ele fazer este ato, ele tem que arrepender-se dos seus pecados, abandonar as práticas do pecado, abandonar a prostituição, abandonar a lascívia, abandonar o homicídio, abandonar a ira, abandonar as porfias, abandonar as contendas, abandonar as bebedices, as drogas, glutonarias, prostituições, o adultério, a fornicação, abandonar a feitiçaria, abandonar essas práticas, para que assim ele venha ser batizado pelo batismo do arrependimento. Então o batismo ele só é válido na vida de alguém quando esse alguém ele está arrependido dos seus pecados e ele quer Jesus. Ele anseia por Jesus. E quando ele quer realmente
Cristo na vida dele, quando ele aceita Jesus verdadeiramente na vida dele, ele quer abrir mão totalmente do velho homem. Ele quer ser um novo homem em Cristo Jesus. Então ele abandona. Então o batismo do arrependimento é somente válido para aqueles que se arrependem dos seus pecados. É necessário ele abandonar as práticas do pecado para que ele venha descer as águas. Cristo não tinha pecado algum e ele desceu as águas do batismo do arrependimento porque Deus achou justo que assim fosse. Então, o que nós entendemos neste mistério? Cristo não tinha pecado, mas o batismo simbolizava batismo do arrependimento. Então, quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela confessa, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança o perdão de Deus, alcança a misericórdia. E quando Deus perdoa alguém, ele perdoa de verdade. Ele não fica lembrando dos seus erros. Ele olha para você como uma nova pessoa que abandonou as práticas do pecado e está purificado diante da tua presença. Então, quando alguém confessa o seu pecado e deixa, ela ela se iguala nas condições de Cristo, que desceu as águas batimais do batismo do arrependimento sem pecado. Estão entendendo o mistério? Então Jesus não tinha pecado, mas foi batizado no batismo de arrependimento, mas não tinha pecado. Então, quando um pecador vai descer as águas do batismo do arrependimento, ele tem que descer essas águas arrependido dos seus pecados, purificados pela misericórdia de Deus e pelo perdão do Senhor, para que ele desça as águas igualmente Cristo desceu, sem pecado, sem prática de pecado. Então, meus amados irmãos, quando descemos as águas quando descemos as águas completamente arrependidos de nossos pecados e abandonados às práticas deles, o Espírito Santo só pode habitar na vida de alguém que esteja liberto do pecado. Porque o Espírito de Deus não divide a casa, o templo, com demônios. Então, o que dá legalidade aos demônios na vida de alguém é o pecado. O pecado é o convite para os demônios entrar em nossas vidas. Quando praticamos o pecado, automaticamente estamos convidando legiões de demônios para fazer morada em nossas vidas. Mas quando nós, através da palavra de Deus, porque ninguém vai descer as águas, o batismo do arrependimento, ninguém vai se batizar no batismo do arrependimento sem que ele tenha conhecimento dos seus pecados. E para que ele se arrependa dos seus pecados, ele só vai se arrepender quando chegar o conhecimento dos seus pecados. E o conhecimento dos seus pecados só vai chegar até ele através da palavra de Deus. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho vos falado. É a palavra de Deus que liberta o homem do pecado, porque quando a palavra de Deus nos mostra os nossos pecados, as práticas dos nossos pecados que nos levam à condenação da nossa alma, nós, quando queremos Cristo, recebemos a palavra de Deus, queremos Jesus em nossa vida,
foi por intermédio da palavra que fomos libertos do pecado, através da palavra de Deus. Então, somente a palavra de Deus tem o poder de libertar alguém das prisões espirituais, libertar alguém dos demônios. Somente a palavra de Deus tem o poder para libertar alguém dos cativeiros espirituais do pecado. Então, através da palavra de Deus, nós somos libertos do pecado porque conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Então, quando alguém vai descer as águas, é necessário que essa pessoa venha compreender que ela tem que abandonar as práticas do pecado, ela tem que se arrepender para ser batizada no batismo do arrependimento, e ela só vai se arrepender através das Escrituras Sagradas. Então é necessário que ela se arrependa dos seus pecados e depois ela desça as águas batimais. Então, quando ela se arrepende dos seus pecados, ela confessa e abandona, deixa suas práticas, ela alcança o perdão de Deus, desce as águas purificadas por Deus, nasce uma nova criatura e automaticamente acontece o que aconteceu com Cristo, que o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele como em forma de uma pomba. Então, por que isso aconteceu? Porque em Cristo havia pureza. Porque em Jesus Cristo havia um coração limpo. Porque em Jesus Cristo não tinha práticas do pecado. Então tem gente que está tomando só banho de rio, porque eles estão descendo as águas na práticas do pecado. E o Espírito Santo de Deus não pode habitar em um corpo contaminado pelos prazeres e as seduções da carne, do pecado. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Cristo. E ouviu-se uma voz: "Este é o meu filho amado, em quem tenho me alegrado." Você acha que Deus não se alegra também quando ele vê um homem que se arrepende das suas práticas, se rendendo aos pés do Calvário, aos pés de Cristo, descendo as águas? Você acha que Deus também não se alegra? Sim, só não ouvimos essa voz, mas eu tenho a certeza que Deus brada do seu trono e diz: "Este é o meu filho amado em quem tenho me alegrado." Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, meus irmãos. Há festa no céu. E aonde a festa é sinônimo de alegria, de felicidade, de comemoração. Então, se há festa no céu, é porque o céu inteiro se alegra por um pecador que se arrepende. Então eu creio que quando alguém se arrepende dos seus pecados e desce as águas do batismo do arrependimento, eu creio que Deus do seu trono ele brada e diz: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho me alegrado." Porque era um pecador, era alguém que estava morto, mas reviveu. Glória ao Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus até o deserto. O Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que mistério. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. O que nós compreendemos com isso? Que quando alguém ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele se batisma no batismo do arrependimento, o Espírito Santo toma a vida dele e o Espírito Santo conduzirá ele até o deserto para ser tentado por Satanás. Fato. Por que este acontecimento acontece em nossas vidas? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, arrependemos dos nossos pecados,
fomos batizados no batismo do arrependimento, recebemos o Espírito Santo de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto para sermos tentados por Satanás. Por quê, meus irmãos? Por que isso é necessário? Por que é necessário que o Espírito Santo de Deus nos leve até o deserto para ser tentados por Satanás? Vamos saber dentro da palavra de Deus. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, quando estamos sendo tentados, quando estamos no deserto, quando estamos à prova, sendo provados por Deus, o que nós fazemos? Murmuramos? Ou jejuamos e oramos ao Senhor para nos fortalecer naquele momento tão difícil? Nesse momento tão difícil, claro que devemos jejuar e orar no dia da provação, para que possamos resistir o diabo. Isso é um mistério que mesmo após o batismo, mesmo após o início desta jornada, isso será constantemente em nossas vidas, porque estamos postos à prova a todo momento por Deus. Somos tentados por Satanás a todo momento. E como podemos vencer a tentação? Da mesma forma que Jesus venceu, orando e jejuando. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, olha o mistério. Primeiro, você se arrepende dos seus pecados, desce as águas, o batismo do arrependimento, recebe o Espírito Santo te conduz até o deserto para ser tentado. Na tentação, na provação, você vai jejuar, vai orar e vai se encher da palavra de Deus. Você vai se encher da palavra de Deus. Porque Jesus, descendo as águas, recebendo o Espírito Santo, sendo levado até o deserto para ser tentado, ele jejuou e estava cheio da palavra de Deus para vencer o tentador. E quando Satanás veio tentá-lo em sua fome, ele usou a própria palavra de Deus. Ele usou a própria palavra de Deus para poder resistir ao diabo. E ele disse: Ele, porém, respondendo o diabo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou Deuteronômios, capítulo de número 8, versículo de número 3. E humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória ao Senhor Jesus. Então veja bem, Jesus combateu Satanás com a palavra, mas Satanás também conhece a palavra. E o que ele fez? Usou a palavra de Deus para nos confrontar. Para confrontar Jesus, aliás. Assim também é na nossa vida. Batizamos o batismo do arrependimento após abandonar as práticas do pecado. Recebemos o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto para sermos tentados por Satanás. Após sermos tentados por Satanás, devemos jejuar, orar e se encher da palavra de Deus. E após se encher da palavra de Deus, seremos confrontados por Satanás usando a própria palavra. E por que Deus nos coloca para sermos tentados por Satanás após recebermos o Espírito Santo de Deus? Novamente, voltamos lá para o livro de Deuteronômios, capítulo de número 8, do verso de número 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por isso que está escrito isso. Porque Deus te chama ao arrependimento. E aí você ouve a voz de Deus. Você arrepende dos seus pecados, quer se entregar a Deus. Através da palavra de Deus, você é liberto dos seus pecados, você se arrepende, desce as águas do batismo do arrependimento, recebe o Espírito Santo, é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para que Deus venha saber o que está no teu coração. Para te tentar, para saber o que está no seu coração. Para te humilhar e para te tentar e saber que está no teu coração. Para ver se o seu coração realmente está entregue totalmente a Ele. Para saber se você guardará os seus mandamentos ou não. Você recebeu a palavra da verdade. Você adquiriu o conhecimento que te libertou até o batismo, que te conduziu até o deserto após o batismo do Espírito Santo de Deus. Mas, no meio da tentação, no meio da provação que Deus te colocou, ali Ele vai saber o que realmente está no teu coração. Se realmente você guardará os mandamentos do Senhor. Porque aqui o povo de Israel, Deus colocou eles à prova por 40 anos após libertá-lo da escravidão de Faraó. E por que Deus fez isso? Para saber o que estava no coração do povo. Porque Deus tinha dado mandamentos ao povo. E Deus colocou este povo à prova. Deus tentou eles com fome, com sede, com calor e com frio. E o que eles fizeram? Eles murmuraram. No meio da provação eles murmuraram, eles reclamaram. Eles até levantaram um bezerro de ouro para adorar e dizendo que o bezerro é que tinha tirado eles do Egito e não Deus. O coração deles, a provação de Deus, a tentação de Deus revelou o que estava realmente no coração deles. E quantas pessoas é assim nos dias de hoje? E ao longo dos anos foram assim. Deus chama para o arrependimento. A pessoa vem, se batiza, se arrepende por um determinado momento, batiza nas águas, recebe o Espírito Santo de Deus, se enche do poder de Deus, mas no meio da provação abandona a Deus. No meio da adversidade abandona a
Deus. No meio do deserto, abandona a Deus. Aqui o povo ficou 40 anos sendo provado por Deus. Tem crente que se batizou, aceitou Jesus em 5 anos de provação, 7 anos de provação, 9 anos de provação. Já virou as costas para Jeová, já virou as costas para Deus. Alguns em meses, em 1 ano, virou as costas para Deus. Por isso que nós somos tentados constantemente na presença de Deus. Para que nosso coração seja provado por Deus, para ver se guardaremos os seus mandamentos ou não. Por isso que Deus nos prova, para saber se nós guardaremos os seus mandamentos ou não. Por isso que somos tentados, para saber se nós temos um coração fiel com Deus ou não, se obedecemos a sua palavra ou não. E o povo aqui ficou 40 anos no deserto. E tem gente que não suporta ser provado por Deus alguns meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Começa a murmurar e abandona o seu Criador. Vira as costas para o seu Criador e vai servir a outros deuses. Vai servir ao bezerro de ouro. Vai se tornar um idólatra. Vai se tornar um feiticeiro. Vai se tornar um prostituto. Vai voltar às velhas práticas do pecado. Porque virou as costas para Deus e abandonou o seu mandamento. Deus sabe trabalhar. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é uma espada que entra entre os ossos e medulas e discerne a intenção do coração do homem. Quando a palavra de Deus nos confronta, muitas das vezes, logo murmuramos, rejeitamos e não aceitamos a palavra de Deus, porque ela nos confronta e revela a verdadeira intenção do coração de Deus. Mas aqui Deus prova o homem para saber a sua intenção do seu coração. Ele coloca o homem para ser tentado, para saber a intenção do seu coração, para ver se ele guardará os seus mandamentos ou não. Então, Jesus combateu Satanás com a palavra, que nem só de pão viverá o homem. Deuteronômios, capítulo de número 8, glória ao Senhor Jesus, do verso de número 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Aqui Satanás usou Salmo 91 contra Cristo na tentação. O que nós conseguimos entender, meus irmãos? O que nós conseguimos entender? Por isso que aqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que não oram, aqueles que não jejuam, aqueles que não meditam na palavra de Deus, são enganados por falsos mestres. São enganados por Satanás usando a palavra de Deus.
Satanás usa a palavra de Deus para laçar o povo nos seus pecados. Uns estão no segundo casamento. E a palavra de Deus diz que somente se for por viuvez que a mulher está livre para casar novamente. Alguns usam a palavra de Deus para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro, fama, status. A palavra de Deus. Então Satanás usa a palavra de Deus para corromper o homem, assim como ele fez com Cristo. Ele tentou corromper Cristo usando as Escrituras. E quantos estão corrompidos com a utilização da palavra de Deus? Porque Satanás os enganou dentro da palavra. É possível. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que jejuam e meditam nas Escrituras Sagradas, usarão a palavra para confrontar Satanás dentro da palavra. Glória a Jesus. Então Satanás usou Salmos 91 para tentar Cristo. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Cristo usou Deuteronômios capítulo 6, versículo 16. Deuteronômios capítulo 6, do versículo de número 16. Vamos estar lendo? Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Deuteronômios capítulo de número 16, verso 16. Novamente transportou o diabo um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Glória ao Senhor Jesus. Então Jesus novamente usou Deuteronômios, capítulo de número 6, do verso 13, que diz: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, a Bíblia diz que então o diabo, verso 11, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória ao Senhor Jesus. Então, imagina uma coisa comigo. Como que esses anjos serviram Jesus? Com muita alegria. Primeiro, porque ele era o enviado de Deus, porque ele foi tentado por Satanás e venceu a tentação. Então, meus amados irmãos, quando somos tentados por Deus, por Satanás, porque Deus nos coloca para sermos provados e tentados, nós, ao resistir, ao vencer a tentação, nós seremos servidos pelos anjos. Deus enviará a providência. Isso significa que Deus enviará a providência. Então, todo tempo de provação, meus irmãos, ele tem um tempo.
Se nós conseguimos vencer, esse tempo de provação, esse momento de tentação, esse momento que às vezes passa pela sua cabeça de você abandonar tudo, largar tudo. Se você for para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra, você resistirá à tentação. E quando você resistir à tentação, Deus enviará os teus anjos para te servir. A providência de Deus chegará na sua vida. Mas Deus colocará muitos à prova para saber o que está no seu coração. Para saber o que está no seu coração. Se você obedecerá a sua palavra ou não. E muitos não compreenderam isso. Abandonaram Cristo no momento da provação. E quantos que abandonou Cristo no momento da provação dizem que ainda estão com Cristo, mas não conseguem se afirmar. Não conseguem se afirmar. É impossível desses voltarem? Não é. Mas só voltarão quando abandonarem tudo novamente. É um processo do início novamente. Abandonar os pecados, se humilhar na presença de Deus, confessar seus pecados, deixar as práticas do pecado, se humilhar no jejum, na oração, até que Deus tenha misericórdia e receba novamente. Por que muitos que caíram dizem: eu não tenho força para voltar, eu não consigo voltar? Sabe por quê? Porque dentro do coração ainda não deseja isso realmente. Sente saudade das experiências que tiveram com Deus, dos momentos que tiveram com Deus. Até sentem saudade. Mas dentro do coração não querem abandonar algumas práticas. Então, esse não querer abandonar algumas práticas, não querer renunciar a algumas coisas, está te impedindo de você voltar para a presença de Deus. E Deus está te colocando à prova. Deus está te colocando à prova. Mas no dia que você tomar uma posição e falar assim: eu não quero mais essa vida, não quero este estilo de vida, não quero mais essas coisas que estou vivendo, Deus ele sondará o teu coração e verá sinceridade. Vai ver que seu coração não está mais dividido. Mas enquanto seu coração estiver dividido, enquanto seu coração ainda estiver dividido, você não conseguirá voltar para a presença do Senhor. Você não conseguirá se afirmar na presença de Deus. Ninguém que esteja com o coração dividido consegue ficar firme na presença de Deus totalmente. Uma hora ele vai, uma hora ele para, uma hora ele volta, uma hora ele cai, uma hora ele vai. Por quê? Porque o coração não está voltado verdadeiramente ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás, e mais nenhum outro. Não foi o que Cristo falou para Satanás? Só que muitos estão com o coração dividido. Querem amar a Deus e amar os prazeres. Querem amar a Deus, servir a Deus e querem servir outros deuses. Estão com o coração dividido. E muitos estão com o seu coração dividido. Muitos estão adorando outro Deus. E a maioria dos deuses que esses estão adorando são o celular. Principalmente o celular. É o Deus do entretenimento.
É o Deus que toma todo o seu tempo, o tempo que era para você estar gastando na presença de Deus, o tempo que era para você estar buscando o Criador, o tempo que era para você estar conhecendo a vontade do Criador, o tempo que era para você estar se fortalecendo espiritualmente na presença de Deus, você está gastando no celular, nas redes sociais, no entretenimento. Não lê Bíblia, não jejua, não ora. Aí fala que serve a Deus. Fala que é servo de Deus. Muitos me confessam com os lábios, mas negam com as suas obras. Então, enquanto seu coração estiver dividido, você não se firmará na presença de Deus. O teu coração tem que ser entregue totalmente a Deus, somente a Ele. E a ruína da queda de muitos foi isso. Um coração dividido. Querer servir a Deus, mas almejando e desejando outras coisas junto. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é dele, ou você é do diabo. Não existe meio termo. Ou você serve a luz ou serve as trevas. Ou você serve a Jesus ou serve o diabo. Não tem como servir dois senhores, a Bíblia diz. Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Enquanto você serve um, você aborrece o outro. Se eu sirvo Cristo, eu aborreço Satanás. Se eu sirvo Satanás, eu aborreço Jesus. Não pode servir a dois senhores. Então, não tem como servir a Deus com o coração dividido. Ou você abandona de uma vez a vida que te afasta de Deus, os entretenimentos, os prazeres que não preenchem o espaço que está vazio, pois esse espaço que está vazio somente Jesus pode preencher. O teu coração tem que ser por inteiro, totalmente de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, um coração dividido não permanece na presença de Deus. Não permanece na presença de Deus. Servirá, amarás somente o teu Deus, somente a Ele servirá, mas nenhum outro. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe este ensino da palavra de Deus. Compartilhe para que pessoas venham receber esta mensagem. E às vezes que ela tiver num momento de provação, antes que ela desista, essa mensagem possa colocar ela no caminho e falar: opa, é isso que está acontecendo comigo, eu não posso desistir. E aqueles que desistiram, que eles também ouçam que um coração dividido não permanece na presença de Deus. Então, se você quer se levantar, se você quer voltar para o caminho do Senhor Jesus, tire o seu coração daquilo que afasta Ele, daquilo que aborrece Ele, e se entregue por inteiro ao Criador, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe, meus irmãos, compartilhe para que alcance mais vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.